Bem-vindos a esta edição especial da i24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv. Em menos de 24 horas, o Irã lançou mais de 2 dúzias de mísseis balísticos em direção a Israel. Israel respondeu atingindo um complexo petroquímico no Irã. Então, o Irã disse, é isso. Sem mais ataques a Israel, desde que Israel não retome ataques em nenhum lugar do Líbano. Mas Israel não está dando ouvidos a essas ameaças iranianas e já atacou vários alvos do Hezbollah no sul do país. Israel acredita que o Irã não cumprirá suas ameaças, tanto que as orientações da Defesa Civil já voltaram ao normal em todo o país, exceto no norte. O premier Benjamin Netanyahu afirmou que Israel seguirá atacando no Líbano e não deixará o Irã unir as duas frentes. Veja mais do premier a seguir. Como tenho feito há décadas, defendo firmemente nosso direito de agir contra nossos inimigos. Foi exatamente assim que agimos agora. Após o Hezbollah atacar Israel, ordenei que as forças de defesa atacassem alvos terroristas e eliminassem operativos do Hezbollah em Beirute. Cumprimos essa missão. Após o Irã atacar Israel, ordenei às forças de defesa de Israel que atacassem alvos militares e econômicos em todo o Irã. E nós fizemos isso também. No momento, o fogo cessou porque, depois que atacamos o regime terrorista em Teherã, ele parou de nos atacar. Se o regime terrorista no Irã cometer o erro de nos atacar novamente, responderemos com força. Começamos com as últimas notícias de Washington. O correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wegelheim, da i24 News English, fala ao vivo da Casa Branca. Mike, tem que dizer uma enxurrada de eventos aqui na região. Qual é a percepção em Washington, então? Isso foi uma vitória diplomática para Trump, ou pelo menos ele está apresentando dessa forma para sua base. Bem, na verdade, não ouvimos muito do presidente hoje, além daqueles posts no Truth Social. Ele está em Nova Jersey, se preparando para o jogo das finais da NBA desta noite, que envolve o Knicks em sua antiga casa, Nova York. No entanto, acho que isso pode ser considerado uma vitória diplomática. Veja, houve disparos. O presidente Trump disse, parem com os disparos. É difícil. E, portanto, acho que seria, desonesto dizer que o presidente não teve algo a ver com isso. Agora, também é importante notar que nesses países em particular, é do interesse deles parar com os disparos, especialmente quando estamos falando de Israel e Irã, e dos danos que ambos os lados podem causar um ao outro. Além disso, lembre-se de que Israel atacou o sul do Líbano mais uma vez, mesmo depois que o Irã parou de atirar. Isso também indica que o presidente Trump está garantindo, pelo menos dentro de suas possibilidades, que essas duas frentes, a do Líbano e a do Irã, permaneçam separadas. E foi um teste rápido por parte de Israel, claramente em coordenação com o governo Trump, por causa do desafio vindo do Irã. Com Teherã dizendo que qualquer ataque ao Líbano seria respondido pelo Irã, Israel voltou imediatamente a atacar elementos do Hezbollah no sul do Líbano, colocando o Irã à prova. Isso, novamente, eu acho que pode ser considerado uma vitória para Trump, e nesse caso para o primeiro-ministro Netanyahu, já que não provocou uma resposta imediata do Irã. E é uma indicação de que os termos da paz entre Israel e Líbano, os termos de afastar o Hezbollah do alcance de Israel ao longo da fronteira norte, não serão ditados por os caprichos de Teherã. Isso será ditado pelo próprio governo libanês, junto com os mediadores em Washington e os possíveis parceiros em Jerusalém. O que isso representa para a via diplomática que você mencionou? Na semana passada, Washington intermediou o cessar-fogo entre Israel e Líbano. Ainda assim, o Hezbollah continua sendo o principal problema aqui, Mike. Eles continuam disparando contra Israel e continuamos vendo Israel responder a essa ameaça do Hezbollah. O que isso representa para a diplomacia agora? Bem, algo que está passando um pouco despercebido agora e que é um pouco preocupante é que Washington continua estendendo a mão ao presidente do parlamento libanês, Berri, que é do partido Amal e tem ligações com o Hezbollah. E praticamente agindo aqui como se ele fosse algum tipo de intermediário confiável. Em outra época, em outras circunstâncias, se quisesse falar com o Hezbollah, Berri seria a pessoa mais importante para isso. Mas isso vai contra a mensagem que Washington continua enviando, de que tudo precisa passar pelo governo libanês e pelas Forças Armadas do Líbano. Que eles são os únicos parceiros aqui, que não pode ser.
A diplomacia não pode ser conduzida por nenhum outro ator, por nenhum outro caminho. Então, essas mensagens são contraditórias neste momento. Se foi aconselhado pelo lado israelense a manter distância do presidente Barry, realmente não ouvimos isso, pelo menos não publicamente aqui. Mas eu acho que esse é o desenvolvimento mais importante e mais notável até agora, embora tenha passado meio despercebido, porque, compreensivelmente, com mísseis voando, você sabe, olhamos para essas coisas em particular. Mas isso é algo que eu acho que precisa ser analisado, mais do que qualquer coisa. Washington está agora adicionando mais uma camada de diplomacia aqui e ao redor, contornando o governo libanês, que eles estão tentando fortalecer. E, na verdade, enfraquecendo-os ao tentar negociar direto com o Hezbollah pelo presidente do parlamento. E qual impacto isso pode ter no futuro? Mike Wagner tem um ponto importante para nossos telespectadores. Obrigada pelas atualizações de Washington. Agradeço sempre. Bem, trazendo essa conversa para o estúdio, agora estamos acompanhados pelo nosso correspondente sênior de Oriente Médio da I24 News em inglês, Ariel Osseran, assim como pelo analista de assuntos internacionais Dan Perry, ex-editor de Europa e Oriente Médio da Associated Press. Senhores, obrigada por estarem no estúdio da I24 News em inglês hoje. Dan, começo com você. Falaremos do Líbano depois, mas vamos começar pelo Irã. O que Israel conseguiu hoje ao retaliar os ataques do Irã? Qual foi a mensagem que o regime acabou de receber? A mensagem foi: se nos atacarem, revidaremos. É uma mensagem meio infantil, porque, do ponto de vista estratégico, existe uma questão muito maior aqui, que é: nós acreditamos nas negociações? Que a escalada no Líbano e o esforço do Irã para combinar as duas frentes estão prejudicando? E quanto a Trump, parece que ele queria que houvesse tranquilidade. Mas, por outro lado, você sabe, ele disse a Netanyahu para não atacar. E Netanyahu foi lá e atacou durante a noite. E foi por isso que o Irã revidou. É um pouco misterioso o que eles querem com isso. Será que Netanyahu atacou? Desobedecendo Trump? Difícil de acreditar. Ele acabou de obedecer Trump mais tarde hoje, depois do famoso tweet. O Irã claramente não se deixa convencer a mudar seu comportamento com esse tipo de ação tática, de baixo nível, de cortar a grama. E eu acho que isso se aplica ao Líbano também. Existe uma questão maior aqui, eu acredito, que é: queremos chegar a um acordo? Se não, quais as alternativas? Acreditamos ser possível um acordo com Hezbollah e Irã? Eu sou a favor de uma mudança de paradigma em ambas as frentes. Israel protege firmemente seu direito de atuar no Líbano. E esse é o grande sucesso de hoje. Mesmo com as ameaças do Irã, avançaram e atacaram no Líbano. Mas eu questiono se mais ataques de baixo nível no Líbano, atingindo um prédio aqui, uma instalação ali e um agente em outro lugar, vão mudar a equação. E a equação precisa ser mudada. Aliás, esse tipo de coisa fracassou por 45 anos. Imagino que vamos discutir o Líbano depois. Mas eu acho que as últimas 48 horas, que para muitos de nós parecia que estavam arriscando uma explosão completa da guerra. De novo. Sem qualquer estratégia clara, com o primeiro-ministro nunca dando uma entrevista, nunca explicando o que, afinal de contas, era tão importante em atacar a Darria, que, segundo todos os relatos, não eliminou nenhuma alternativa séria, além de simplesmente deixar o Hezbollah continuar atacando essas comunidades do norte, ou permitir que o Irã atacasse Israel sem responder. Israel, neste momento, não quer um cessar-fogo com o Hezbollah e o Hezbollah não quer um cessar-fogo com Israel. Acho que precisamos ser honestos. O Hezbollah atacou Israel logo após a guerra com o Irã começar. Israel aproveitou isso como um pretexto para reiniciar o conflito contra o Hezbollah. E a minha opinião pessoal é que, em relação ao Hezbollah, eu quero que eles sejam esmagados. Eu quero que eles desapareçam da face da terra. Nesse desejo, estou alinhado com o governo de Israel, o governo do Líbano e com praticamente qualquer pessoa sensata no planeta. Mas eu não acho que a estratégia atual vai conseguir isso, quando eles estão basicamente escondidos ao norte, no Vale do Bekaa, e Israel não vai avançar 100 milhas ao norte, ocupar 2/3 do Líbano e eliminá-lo, sabe, em combate terrestre. Fora isso, não tenho certeza do que tudo isso está realmente conseguindo.
Tudo bem. Bom, vamos discutir mais sobre o Líbano mais tarde nessa transmissão. Mas, Ariel, vamos focar no que vimos hoje nos desdobramentos entre o Irã e Israel. E quanto aos países do Golfo, já ouvimos alguma declaração deles? E o que essa escalada, ou agora a falta dela, realmente significa para eles? Sim, eles estão em silêncio. Os sauditas, com licença, eles negaram que a base aérea Príncipe Sultão tenha sido alvo e anunciaram que um dos mísseis Houthi lançados em direção a Israel caiu em território saudita, bem perto da fronteira com o Iémen, e não chegou a Israel. Eles estão observando isso, sabe? Eles não querem. Eles já estão mais envolvidos do que gostariam. Eles se veem como alvo, atacados pelo Irã, quando os Estados Unidos atacam alvos iranianos ou atacam um navio no Estreito de Hormuz, tentando chegar a um porto iraniano. Então eles já estão mais envolvidos do que gostariam. Porém, estamos vendo que eles estão observando essa dinâmica. Acho que alguns deles sentem inveja da resposta de Israel, mostrando como é quando um país não aceita nem mesmo um único ataque iraniano em seu território e cria algum tipo de dissuasão em relação ao Irã, algo que os Estados Árabes do Golfo não têm. Mas, na verdade, eles não têm interesse em falar abertamente sobre isso porque não querem provocar ainda mais o Irã. Estamos vendo que, no geral, os países do Golfo, com exceção dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, eles estão mantendo sua política de apaziguamento em relação ao Irã. E a dinâmica das últimas 24 horas não vai mudar isso. Certo. Bem, eu quero trazer mais uma perspectiva sobre o Irã em tudo isso. Agora estamos com Arash Azizi, colaborador da Atlantic e também autor de O Comandante das Sombras. Arash, uma grande questão aqui. O Irã falhou hoje em seu objetivo de ligar a frente com o Hezbollah, ou, de certa forma, conseguiu? É uma boa pergunta. De certa forma, conseguiu ligá-los porque, sabe, foi capaz de atacar, ser atacado de volta e parece que agora as coisas terminaram. Mas mostrou que, sabe, iria enfrentar um problema ou recorrer ao Hezbollah, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, a insistência por parte dos Estados Unidos era para que eles não ligassem essas frentes. O Irã não saiu impune de atacar e não ser atacado de volta. Os resultados para o Irã são mistos nesse aspecto. Não é como cruzar o Rubicão e garantir a conexão das frentes. Isso só mostra que, você sabe, o Irã demonstrou que vai continuar insistindo nisso, mas está fazendo isso contra a vontade do governo democraticamente eleito do Líbano. Esse é um fator importante a lembrar. Teremos que insistir nisso, sabendo que o Líbano, Israel e os Estados Unidos não gostariam. E muitos no Irã, claro, não gostariam disso, questionando por que o Irã está novamente em guerra e por que os iranianos estão vendo novamente ataques ao seu país só porque querem ajudar um grupo terrorista a milhares de quilômetros de distância. Mas o que isso indica sobre a necessidade do Irã em relação ao seu principal proxy no momento, o Hezbollah? O fato de que eles estavam dispostos e prontos para quase reiniciar essa guerra, se é isso que é necessário para mostrar ao Hezbollah que ainda estão com eles. O que isso diz sobre a posição em que o Irã se encontra? Isso mostra que o Irã não quer ser excluído do caso do Líbano. A liderança libanesa, nos últimos dias, pediu repetidamente para o Irã sair. E eles fizeram isso recentemente. E o Irã quer mostrar que não vai fazer isso e que seu eixo de resistência precisa continuar e que não vai aceitar a degradação de suas capacidades regionais. Ou seja, ainda somos potência no Líbano. E mostraria o mesmo em outras frentes também. Ela continua a se apegar a essa doutrina de segurança que depende dessas milícias. Então, vamos ter que ver se em algum momento eles serão forçados a abandoná-la. Mas, por enquanto, eles consideram prudente continuar fazendo isso. E o que tudo isso significa para as negociações com Washington? Como isso impacta as cartas do Irã naquela mesa de negociações? Acho que eles mantiveram sua posição e continuarão a ter suas exigências na mesa de negociações.
Eu não acho que eles realmente se importem muito com o Líbano na mesa de negociações, desde que Israel não faça algo, você sabe, realmente fora do normal. Tipo, você sabe, ocupar Beirute ou ir muito ao norte do rio Litani ou coisas assim. Ou um bombardeio muito extenso de Beirute, como já vimos. Fora isso, eles não vão deixar o Líbano atrapalhar um acordo com os Estados Unidos. Ou seja, se o restante estiver resolvido, apesar do discurso sobre a separação das frentes ou sobre impedir isso, eles assinarão um acordo com os Estados Unidos e depois tratarão de Israel e do quartel-general. O que é todo o resto? Porque neste momento, pelo menos publicamente, parece que nada mais está encaminhado. Não é só a frente do Líbano, é o Estreito de Hormuz, é a questão nuclear. A questão é o urânio altamente enriquecido que o Irã não quer retirar do país. Então, como está a situação? Bem, no curto e curtíssimo prazo, o Irã quer a liberação de seus ativos congelados, algum tipo de reconhecimento do seu papel em Hormuz. E também está disposto a lidar com urânio altamente enriquecido, desde que não saia do Irã e seja diluído em solo iraniano, como sugeriu o próprio presidente. Essas são algumas das principais questões. E é bem possível que os dois lados cheguem a um acordo sobre essas questões. E então haverá extensas conversas nucleares sobre, você sabe, o programa nuclear de forma mais ampla. Mas um acordo que de alguma forma inclua a linguagem sobre o papel do Irã nos hormônios e descongele os próprios ativos do Irã, os ativos bloqueados, é totalmente possível. E isso já foi sugerido, você sabe, pelos Estados Unidos algumas vezes. E claramente o presidente Trump também está bastante ansioso para fechar um acordo. É só uma questão de saber se eles conseguem encontrar o ponto de convergência. Sim, ainda há dúvidas nessas negociações. Raj, é um prazer tê-lo na I24 News English hoje. Obrigado. Obrigado por me receberem. Bem, certamente foram 24 horas complicadas para os moradores aqui em Israel. Agora vamos receber uma atualização da frente interna. A correspondente da I24 News em inglês, Balig Sledin, fala ao vivo de Ramat Gan, centro de Israel. Balig, preciso dizer que foi um choque para muitos no país. Eles acordaram hoje com mísseis disparados pelo Irã e pelos Houthis no Iêmen. E aqui estamos nós, cerca de 12 horas depois, e é isso. Diretrizes do comando da frente interna normalizadas. O que pode compartilhar? Como está o clima? Exatamente, as coisas voltaram ao normal e aqui no centro de Ramat Gan também as pessoas estão passando. Normalmente tudo está exatamente como estava também ontem à noite. E o comando da frente interna deu uma nova orientação há pouco tempo, dizendo que as coisas vão voltar ao normal em todo o Estado de Israel, exceto na linha de confronto entre Israel e Líbano. Ou seja, naquela área haverá permissão para que o sistema educacional, as instalações e as escolas funcionem. Mas isso exige ficar perto de um abrigo e conseguir alcançá-lo em muito pouco tempo. Lembre-se, no norte é muito curto. Na maioria dos casos é menos de 1 minuto. Além disso, em relação às restrições para aglomerações nesses locais na linha de confronto, ao ar livre no máximo 100 pessoas e dentro de um prédio apenas 400 pessoas, até 400 pessoas. E também as restrições nos locais de trabalho. É possível ir trabalhar, mas somente em locais onde os trabalhadores possam realmente alcançar um abrigo em pouco tempo, o que significa que as coisas voltam ao normal em todo Israel, exceto na linha de confronto. Isso por si só gerou indignação entre o povo do norte de Israel, especialmente aqueles que vivem perto da fronteira com o Líbano. Como uma pessoa que está liderando um fórum para todas as cidades que estão na linha de confronto, disse que não é possível que o país volte ao normal enquanto nós retornamos aos abrigos, mas essa é a realidade. Atualmente, a única situação que é realmente perigosa está próxima à linha de confronto. Até onde sabemos, o Hezbollah não disparou contra as cidades no norte de Israel, mas definitivamente muitos dos foguetes ou drones que eles poderiam estar mirando nas tropas israelenses no sul do Líbano poderiam desencadear.
alertas também nas cidades no norte de Israel e também poderiam de alguma forma alcançar essas cidades e vilarejos. E é por isso que o Comando da Frente Interna está mantendo algumas restrições, pelo menos para a linha de confronto. Novamente, o restante de Israel voltou ao normal. E, aliás, essa foi uma boa aposta, digamos assim, do Ministro dos Transportes por não fechar o aeroporto em Israel. Daquela época não foi fechado. E acabou sendo uma decisão acertada. Ótima notícia para viajantes entrando ou saindo do país. Malik Slaidin traz as últimas do centro de Israel. Obrigada. De volta aqui no estúdio, ainda com Ariel e Dan. Dan, novamente, quais são seus pensamentos sobre como a região vê este momento em relação ao Irã, Líbano e aos países do Golfo, que também observam? Acho que eles estão concluindo, assim como muitos observadores, que os Estados Unidos conseguiram transformar uma vitória iminente em derrota. A vitória militar foi incrível. O regime foi derrotado de várias formas e metade da liderança se foi. Você pensaria que eles ficariam intimidados. E ainda assim, aqui estão eles, aparentemente sem medo de que a guerra recomece, atacando Israel, porque estão tão desesperados para ligar o Líbano à questão do Irã. Embora, como dizem os analistas, eles não se importem com o Líbano, mas se importam em projetar poder e em ser vistos como a potência tutelar no Líbano. Eles se importam tanto que podem arruinar as negociações de paz. Por que isso? Porque eles realmente acham, acho que agora está claro, que têm a vantagem porque descobriram o poder assimétrico de bloquear o Estreito de Hormuz. E como discutimos na semana passada, é simplesmente inacreditável que os Estados Unidos tenham atacado o Irã e não tivessem um plano coerente para evitar essa ação totalmente previsível que eles tomaram, o que deixou a economia global em pânico. E eles estão apostando agora, e acho que apostando corretamente, que o mundo ocidental não aguenta a ideia de 3, 4, 5 meses de sofrimento econômico. E desde o início, acho que deveria ter sido comunicado ao mundo que essa ideia de derrubar o regime iraniano, e lembre-se, esse era o objetivo original. Não era a questão do urânio enriquecido de que Trump e Netanyahu falavam há um ano. Não era um objetivo declarado publicamente. No primeiro dia, Netanyahu e Trump, principalmente Trump, apareceram na TV e disseram: "Quando isso terminar, povo iraniano, vocês poderão retomar seu país." Eles enviaram porta-aviões porque disseram aos iranianos que a ajuda viria após o Irã massacrar dezenas de milhares de pessoas. E a ideia era, claro, depois que o regime fosse completamente decapitado. Eu mesmo fui ingênuo ao ir a todas as emissoras dizer que era hora de impor termos de rendição, pois eles não são irracionais e sabem que precisam se render. E os termos de rendição teriam sido, bem, coisas boas e justas. Apenas a questão nuclear, que, novamente, Trump disse que já estava resolvida há um ano. Mas as milícias que o Irã atualmente protege no Líbano, e os mísseis, reformas democráticas e, talvez, uma mudança de regime. Ninguém está falando sobre nada disso. Trump, de maneira humilhante, praticamente implora para que retomem o JCPOA negociado por Barack Obama. Ele vai dizer que não é isso. E eu já vi ele, todos nós vimos ele, acho que foi no Meet the Press, dizendo que o Irã já estava enriquecendo urânio naquela época, ou algo assim, durante o acordo. Não é verdade. A Assad diz que não é verdade. A CIA diz que não é verdade. A AIEA diz que não é verdade. Ele saiu desse acordo e agora ele vai tentar retomá-lo. E isso é tudo o que ele vai conseguir. E em troca disso, é só isso que ele está pedindo. Em troca, eles darão ao regime dezenas de bilhões em ativos descongelados e alívio de sanções, podendo chegar a 300 bilhões de dólares, segundo algumas estimativas. Será o fim, por um bom tempo, das conversas sobre derrubar o regime. E o regime é uma organização criminosa que é inimiga do povo iraniano, da região e do mundo, não apenas de Israel. Então, pensar que é aqui que estamos, considerando os sucessos incríveis impulsionados pelas capacidades de inteligência incomparáveis de Israel na primeira semana da guerra, é simplesmente impressionante. Eu tinha certeza, quando apoiei a guerra, de que eles tinham algum plano, que a CIA, o Mossad, a KGB, o FSB e os chineses estavam todos prontos para organizar um golpe. Nada disso era verdade. Isso é uma falha estratégica que deixa qualquer um perplexo. Bem, certamente ainda teremos que ver os detalhes de qualquer acordo assim que ele for definido, porque não há nenhum acordo na mesa neste momento. Mas, Ariel, sobre quem toma decisões no regime, um novo relatório da Iran
International afirma que o líder supremo Mohammad Javadollah Khamenei está sem contato com a liderança iraniana há mais de 24 horas. Isso significa que, quando tudo isso aconteceu, não foi necessariamente o líder supremo que estava tomando as decisões. Isso quer dizer que é a Guarda Revolucionária, então? Sempre que nos referimos à tomada de decisões por parte de Mojtaba Khamenei, precisamos considerar também Guarda Revolucionária, porque não o vimos e sabemos que, se ele estivesse vivo, estaria alinhado com a Guarda Revolucionária. Não é realmente o fator moderador que seu pai foi. No final das contas, o fato de não o termos visto até agora indica uma de 3 opções: que ele está gravemente desfigurado e não pode mostrar o rosto em público, que está em coma ou que está morto. Não há outra explicação razoável para o facto de não termos visto Mojtaba Khamenei ou ouvido sua voz. Na verdade, a mídia estatal iraniana está vasculhando os arquivos para encontrar fotos antigas de Mojtaba, para postar nas redes sociais como uma referência, para lembrar o povo iraniano de que eles têm um líder supremo que supostamente está vivo e está tomando as decisões, mas nenhuma foto atualizada desde 28 de fevereiro. Foi quando o pai dele foi eliminado. Ele estava bem ao lado dele quando o ataque aconteceu. E isso mostra ainda mais desafios e complicações quando você tenta lidar com o regime iraniano. Com quem você está falando? E, no fim das contas, esse é um dos principais desafios que o presidente Trump tem mencionado. E isso, mais uma vez, indica a crescente fraqueza do regime iraniano. Eles devem realmente brilhar. Então ele é tímido diante das câmeras, não se vê. Ele é um cara humilde, ele é muito piedoso. Humble guy, he's very pious. Certo, Ariel Ossera, quero te agradecer por essas atualizações. Dan Perry, fique comigo aqui no estúdio, temos mais para discutir depois de um rápido intervalo aqui na i24 News English, então não vá a lugar nenhum. Quando voltarmos, vamos aprofundar sobre o Hezbollah, a frente do Líbano e como o Irã consegue. Não é provável que ligue os dois. Vamos falar sobre isso após um breve intervalo na i24 News. Bem-vinda de volta ao i24 News em inglês. Nossa cobertura sobre o Irã continua, mas em um contexto diferente. A Copa do Mundo começa esta semana sob tensão política, com a equipe iraniana dividida entre futebol e guerra. As jogadoras iranianas conseguiram vistos dos Estados Unidos, mas parte da equipe técnica foi barrada, obrigando o time a ficar no México e viajar aos Estados Unidos sob fortes restrições para os jogos. O Irã jogará em cidades dos Estados Unidos como Los Angeles e Seattle, enquanto tensões com Washington e Israel ainda geram preocupações de segurança no torneio. Teherã acusa os Estados Unidos de politizarem a Copa do Mundo, enquanto Washington diz que decisões de visto seguem critérios de segurança nacional. Para mais informações, estamos agora com Negin Moussahedi, jornalista da Iran International e apresentadora do podcast i4Iran. Fico curiosa, quando olhamos para o Canadá, os Estados Unidos e o México, quão visível é a questão do Irã nesses países? Os torcedores estão tratando isso como um assunto esportivo ou a guerra e a polêmica dos vistos estão dominando mais a conversa? Depende de quem você pergunta. Se você perguntar para iranianos que são contra o regime, que é a maioria dos iranianos no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, eles não veem a equipe Melli, como chamamos em Farsi, como o time nacional deles. Eles veem como o time da República Islâmica, que eles diferenciam do próprio Irã. Então, eles vão estar protestando contra esse time. Agora, há aqueles que, você sabe, talvez não vejam o esporte como algo político, mas é difícil não ver a arena esportiva como sendo política. Quando, em um país como a República Islâmica do Irã, você tem o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, com seus tentáculos em literalmente tudo, inclusive nos esportes. Bem, para muitos iranianos, como você acabou de dizer, a equipe Melli sempre carregou algum tipo de peso político. Então, esse momento aumenta isso? Ou será que a seleção nacional ainda, por acaso, une os iranianos? Ou ela expõe as divisões dentro e fora do país?
Definitivamente, isso expõe as divisões tanto dentro do país quanto fora dele também. Porque, como eu disse, há algumas pessoas que sim são contra o regime, mas ainda assim arrumam algumas desculpas quando se trata do próprio time de futebol. Mas, em geral, a maioria não vê isso como seu time nacional. E sabe, quando se trata do Irã, tudo é político. Quando há uma ditadura controlando todos os aspectos da vida, até esporte e música se tornam políticos, pois o Estado controla tudo. E muitas pessoas veem a equipe Melli como conivente com o regime iraniano. Outras dizem, bem, sabe, é o trabalho deles, eles jogam esportes e têm que lidar com isso. Mas, sabe, não podemos esquecer que houve jogadores de futebol, atletas que foram executados após os levantes de janeiro e aqueles que foram mortos durante os levantes de janeiro contra o regime. Então, com certeza, vai ter muita gente com a bandeira do leão e sol, a bandeira Shir e Horshi, como dizemos em Farsi, protestando contra o fato de a FIFA não permitir a entrada da bandeira do leão e sol nos jogos, na arena. Então, a própria FIFA tornou essa situação política também, porque banir algo assim... E quanto à decisão dos Estados Unidos de conceder vistos aos próprios jogadores, mesmo que alguns dos membros da alta cúpula da organização não estejam sendo autorizados a entrar no país? Então, a maioria dos iranianos na diáspora é contra até mesmo isso. Eles não acreditam que deveriam sequer receber um visto porque sentem que representam um país ao qual eles se opõem neste momento, basicamente. Quero dizer, há uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, apesar desse chamado cessar-fogo. Ainda estão acontecendo ataques, como você sabe, claro, estando em Israel. Então, muitos iranianos na diáspora são totalmente contra até mesmo a decisão de conceder o visto aos próprios jogadores e sentem que isso é uma traição. Teremos mais atualizações durante a semana com o início dos jogos. Neguin Mussahed, foi ótimo tê-la hoje na i24 News English. Muito obrigado. Igualmente. Enquanto isso, os desdobramentos na frente norte seguem. Agora queremos uma atualização do correspondente da i24 News, Joe Brown. Ele se junta a nós do norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Joe, as últimas notícias do Irã, eles ameaçam Israel para não atacar nenhum lugar no Líbano ainda. Israel não está levando essas ameaças em consideração. Quais são as últimas informações no local? Bem, essencialmente estamos em uma situação de Chad Gadia, para quem conhece a história do Pessah, onde uma coisa leva a algo ainda maior. Então, de acordo com o Hezbollah, se Israel atacar o sul do Líbano, eles vão atacar o norte de Israel. Se o Hezbollah atacar o norte de Israel, então Israel vai atacar Beirute. E se Israel atacar Beirute, então o Irã vai se envolver. Mas hoje vimos que Israel tem atacado o sul do Líbano durante todo o dia. Houve ataques em Tiro e nas áreas ao redor. A mídia libanesa informou que uma pessoa foi morta em uma motocicleta em Tiro, área onde as forças de defesa de Israel têm feito muitos ataques recentemente. Fica um pouco mais ao norte do rio Litani e, claro, é simbólico porque foi lá que ficava a sede das forças de defesa de Israel durante a ocupação nos anos 1980. Agora, só houve algumas sirenes desde a suposta renovação deste cessar-fogo mais cedo hoje. Houve duas sequências de sirenes, 4 mísseis no total, 2 dos quais foram interceptados sobre o sul do Líbano e 2 caíram perto de soldados das forças de defesa de Israel no sul do Líbano. Por isso, o Hezbollah concentra ali a maior parte de seus ataques até agora. No entanto, o medo é que eles voltem ao que faziam antes e comecem a lançar mais ataques de forma gradual no norte de Israel para provocar uma reação até conseguirem uma resposta adequada de Israel. O Hezbollah está em uma situação em que o Líbano está tentando negociar com Israel. O Irã também está supostamente tentando negociar com os Estados Unidos em relação a Israel. Eles não querem paz na região, o Hezbollah, porque querem prosperar com o caos e a instabilidade no Líbano. Então é muito provável que eles tentem avançar ainda mais para tentar direcionar seus mísseis mais para as cidades e vilarejos ao longo da linha de confronto.
E isso, se tudo o que dizem for verdade, vai desencadear eventos que eventualmente levarão à retomada dos ataques do Irã. Se isso será mais prolongado ou, como vimos hoje, quando houve apenas algumas salvas no total vindas de Teherã, cerca de 2 dúzias de foguetes disparados contra Israel com danos limitados, ainda não sabemos. No entanto, isso não é algo os moradores do norte de Israel, particularmente, não querem arriscar, especialmente considerando o quão perto o Hezbollah está de suas fronteiras e o quão mortais e perigosos esses ataques são, especificamente vindos da fronteira norte. Joe Brown, correspondente da i24 News, traz as últimas da Frente Norte. Obrigada pelas atualizações do local. No estúdio, sigo com o analista Dan Perry e agora também com Owen Altman, correspondente sênior da i24 News English. Owen, ao analisarmos como o primeiro-ministro lidou os eventos de hoje, há especulações de que isso foi coordenado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como Netanyahu pode apresentar esse momento para sua base, dizendo que enfrentou o presidente dos Estados Unidos? Porque nos últimos meses tem se falado que Israel se tornou o 51º estado ditado por tudo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer ver. Essa narrativa está mudando hoje? Bem, é uma forma de ver, Nicole. Acho que, como israelenses, precisamos notar que Donald Trump quis ser visto mantendo distância de Israel. Se isso era verdade ou não, ou se havia algo entre os bastidores, Donald Trump queria que essa imagem estivesse lá fora. E eu suspeito que não só por causa do Irã, mas também para o próprio público dele e para seus próprios eleitores. A guerra, obviamente, não é popular nos Estados Unidos. Israel não é popular nos Estados Unidos. Esse é o pano de fundo para muito do que acontece. Nicole, todos achávamos que o impacto da opinião pública americana sobre Israel e a política dos Estados Unidos em relação a Israel apareceria só após Trump. Mas já vemos isso durante seu governo. Essa é a mão oculta por trás de Donald Trump ao dizer a Benjamin Netanyahu que ele deverá aceitar qualquer acordo dos Estados Unidos com o Irã. Em parte, a própria personalidade e estilo de Donald Trump, claro, mas também acho que Trump entende que Netanyahu, ao contrário do passado, não tem outras opções na política americana. Essa não é uma situação como em 2015, com Barack Obama, ou em 2024, com Joe Biden, em que Netanyahu pode ir ao Congresso ou buscar apoio de aliados no partido do presidente, e menos ainda no partido de oposição. Netanyahu está enfrentando um Estados Unidos onde Israel está em baixa na opinião pública americana em praticamente todas as pesquisas. Mesmo no Partido Republicano, americanos com menos de 50 anos, segundo a pesquisa mais recente do Pew, gostam ainda menos de Israel do que antes. E a única base real de apoio a Israel são os republicanos com mais de 50 anos. Que Netanyahu não tem opções além de Trump. E eu acho que Trump entende isso. Este é um presidente que entende de influência, que entende o equilíbrio de poder e seus relacionamentos com líderes estrangeiros. E há uma articulação por trás disso. Pode haver uma coordenação nos bastidores para atender interesses políticos dos dois líderes. Você está certa, Nicole. Mas o fato de Donald Trump achar que ganha ao mostrar que está distante de Israel é algo que devemos realmente observar. Dan, eu estou te vendo. Bam. É impressionante que ele esteja se esforçando para se distanciar de Israel e, especificamente, para humilhar Netanyahu. Na semana passada, vazou que ele xingou Netanyahu e o chamou de louco. Dan, estamos com um problema no seu microfone. Vamos resolver isso. Fique tranquilo. Nossa equipe técnica vai entrar e consertar. Agora vamos receber Hussein Abdul Hussein, pesquisador da Fundação para a Defesa das Democracias. Hussein, estamos falando agora sobre a frente libanesa, o que significa o Hezbollah. Mas e o Estado libanês? O que se espera que eles façam agora se o Hezbollah continuar atirando contra Israel? Como o Estado libanês lida com esse momento? Olha, está claro que o Estado libanês tem vontade política, mas não tem os meios. Na semana passada, o Estado libanês assinou um documento conjunto histórico com Israel. Esse documento traçou o caminho para que os dois países e os Estados Unidos parem a guerra, desarmem o Hezbollah, garantam a retirada de Israel e, então, o Líbano se torne soberano e assuma o controle de seu território. Agora, infelizmente, o governo libanês não tem meios para parar o Hezbollah. E o Hezbollah insistiu. Eles disseram que tem contato direto com o presidente Trump, que afirmava publicamente ter conversado com o Hezbollah.
Além disso, o Hezbollah afirmava ser forte, então boa sorte em nos deter. Mesmo que essa seja a situação, acho que temos que manter o apoio ao governo libanês, focar neles, não abrir canais paralelos e apoiá-los. Tentar oferecer as ferramentas necessárias para que eles implementem o plano acordado com Israel. Como o presidente do parlamento, Nabi Berri, entra nessa situação, há relatos de que ele se tornou não exatamente um canal paralelo, por assim dizer, mas que o Washington também está negociando com ele quando se trata de realmente implementar a vontade do Hezbollah. Mas isso passa por cima do próprio governo libanês, especificamente de Joseph Aoun? Bem, absolutamente. E isso vai contra a política dos Estados Unidos. Quer dizer, o secretário Rubio e sua equipe dedicaram tempo e esforço para estabelecer esse canal de conversas diretas entre os governos de Israel e do Líbano. E, de repente, Berri cria seu próprio canal por se opor a conversas diretas. Agora preferem diálogos indiretos via Estados Unidos. E agora Berri é o cara que fala com o Hezbollah indiretamente. Esse é um canal separado. Esse é um canal do Hezbollah que não deveria existir, pois a ideia toda é mostrar que o governo libanês é quem está no comando e quem fala em nome do Líbano, não o Hezbollah é quem está no comando. E, você sabe, junto com seu aliado, Nabi Berri. E quanto aos cidadãos libaneses? Há sinais de crescente frustração com a forma como o Estado libanês está lidando com o Hezbollah, ou até mesmo com a forma como o Hezbollah está atuando no país? As pesquisas que temos indicam que 1 em cada 2 libaneses, incluindo os xiitas, 1 em cada 2 libaneses quer o desarmamento do Hezbollah e quer paz com Israel. Essa é uma pesquisa realizada em maio. E se você excluir a comunidade xiita, que representa 27% da população, esse número sobe para 65%. Quase 2/3 dos libaneses apoiam o desarmamento do Hezbollah e buscam paz com Israel. Esses dados são inéditos na região. E eu acho que isso é algo em que podemos trabalhar. E acredito que o presidente Aoun e o primeiro-ministro Sleiman entendem o sentimento popular e o clima aqui. O Hezbollah não se importa com o que os libaneses pensam. O Hezbollah quer fazer a vontade do Irã. E eu acho que neste momento o Hezbollah está em desacordo com a maioria dos libaneses, mesmo que ainda conte com o apoio da maioria dos xiitas. Mas, mesmo com isso dito, se 1 em cada 2 libaneses quer o desarmamento do Hezbollah, eles permitiriam que Israel ou os Estados Unidos fizessem isso? Ou seriam as Forças Armadas libanesas, que não têm recursos suficientes para isso? Eu não acho que eles estão escolhendo quem vai fazer isso. Eles sabem que, sem recursos, outra pessoa assumirá. Eu não acho que eles se opõem à ideia de fazer isso. Eu não acho que eles se opõem ao fato de o CENTCOM ajudar os libaneses a fazerem isso. Sabe, eu acho que nesse momento eles estão abertos a todas as sugestões e todas, enfim, que precisamos reformar as Forças Armadas libanesas e apoiá-las para que possam agir, ou para que possam implementar o roteiro que os 2 países concordaram na semana passada sobre como desarmar o Hezbollah e avançar. Isso pode ser um passo real. Essas zonas piloto que foram acordadas na semana passada no acordo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano. Essas zonas piloto onde as Forças Armadas libanesas já estão dando sinais de avançar ao sul do rio Litani. No entanto, em áreas onde o Hezbollah já foi removido. Então, isso indica que essas zonas piloto só podem ser bem-sucedidas se Israel for o primeiro a remover o Hezbollah? Eu acho que esse é o único caminho a seguir. Acho que o canal oficial de Washington, de governo para governo, o plano que temos, acredito que esse é o único caminho a seguir. Agora veja bem, as zonas piloto ainda não foram demarcadas porque os militares libaneses realmente não vieram a Washington preparados com mapas. Mas eu espero que daqui para frente os libaneses em algum momento vão começar, o exército libanês vai começar a colaborar. E quando isso acontecer, esse é o caminho a seguir. Eu não vejo outra maneira. E agora você entende por que o Hezbollah
tem sido tão insistente, em primeiro lugar, em minar as negociações, se opor às negociações, atirar em Israel, fazer com que o Irã dispare mísseis contra Israel. O Hezbollah tem se esforçado ao máximo para difamar a ONU e o governo e para interromper as negociações, criar um canal alternativo e usar mísseis para agravar a situação, para que não haja conversas de paz. Então, o próprio comportamento do Hezbollah mostra que tudo que os dois governos, do Líbano e de Israel, têm feito são as coisas certas. E o Hezbollah está com medo e tentando impedir isso. Hussein Abdul Hussein, é sempre um prazer recebê-lo na i24 News. Ótima análise. Obrigado, como sempre. Obrigado. De volta ao estúdio, ainda com Dan e Owen. Dan, quando se trata não só das Forças Armadas libanesas enfrentando o Hezbollah, o que ainda não vimos elas serem capazes de fazer, mas também de Israel e possivelmente dos Estados Unidos. Parece que Israel é quem tem que fazer isso. Mas antes, estávamos falando sobre os efeitos em cadeia que isso pode ter na percepção de Israel ao redor do mundo. Como Israel pode equilibrar isso, então? Acho que Israel seria inteligente em deixar mais claro que respeita o governo libanês e está oferecendo ajuda. Acho que no último ano ou 2 surgiu um grande trunfo para Israel. Na verdade, 2. Primeiro que o público libanês, a maior parte dele, eu acho que mais da metade, e certamente a grande maioria dos não xiitas, quer o Hezbollah fora e quer paz com Israel. Hussein Abdel Hussein acabou de confirmar isso, e sei que é verdade. O Líbano ficou um tempo sem presidente, mas agora tem um novo presidente muito corajoso. E o primeiro-ministro também. E eles claramente querem fazer isso, mas não conseguem. Agora, Israel realmente não se envolveu com isso. Eles foram, você sabe, pressionados a conversar com os libaneses em um nível relativamente baixo. Precisam mostrar que estamos aqui para ajudar. Dizer que é só um problema de Israel fortalece a narrativa do Hezbollah de invasão ao Líbano. Passei muito tempo na Europa e ainda ouço de pessoas informadas que Israel tem ambições territoriais sobre o Líbano. Israel também precisa ter um braço diplomático e incentivar o Líbano a se tornar um daqueles países que pedem ajuda abertamente. O Iraque e o Afeganistão, assim como outros países na história recente, pediram ajuda estrangeira. Mali, Moçambique, Colômbia, poucos sabem. Há um mecanismo na ONU para solicitar tropas estrangeiras, e o Líbano claramente precisa disso. Não acredito que o Líbano queira Israel avançando até o Vale do Bekaa, e cada civil libanês morto prejudica o trunfo que mencionei. Quando digo que Israel precisa mudar o paradigma de só usar força militar nos últimos 45 anos, não é porque quero que o Hezbollah sobreviva. Quero que desapareçam. Mas eu acho que pode ser um meio mais eficaz. Se você aproveitar que o Líbano deseja isso, talvez até ofereça um suborno na forma de muita ajuda que está aguardando nos países do Golfo para ir ao Líbano assim que o Hezbollah sumir e crie consenso global de que é um problema mundial. Não precisa ser tropas da Bélgica. Eu acho que tropas árabes e, você sabe, tropas africanas. Lembre-se, o Hezbollah está cercado. Eles estão cercados agora pelas forças armadas libanesas de um lado, por Israel ao sul, por uma Síria hostil ao norte e ao leste. Há uma forma de lidar com esse problema que não depende só de Israel ou das forças armadas libanesas, pois está claro que eles não conseguem sozinhos. É preciso algo inteligente e criativo. E eu não estou vendo isso no governo israelense atual, onde os mesmos ministros, num determinado dia, exigem que o Líbano faça algo e ameaçam prejudicar a infraestrutura libanesa. Se eles não fizerem, e então zombam do Líbano por não conseguir fazer nada. E Israel tem que fazer tudo sozinho. Eu acho que precisamos de um plano melhor, e isso é possível. Eu acho que tem muito do que você acabou de dizer, Dan. E eu concordo muito com o Rushad nas partes principais do que você disse. Mas existe um problema de colocar a carroça na frente dos bois aqui. Até que o equilíbrio de poder mude, o governo libanês teme pedir ao Conselho de Segurança intervenção ou forças de paz estrangeiras contra o Hezbollah. Ainda não chegou a esse ponto. E Israel também, ao ser muito público e expor o governo libanês como aquele que está pedindo ajuda a Israel, eu temo e suspeito. Penso que mesmo os tomadores de decisão israelenses, bem intencionados, receariam pressionar o governo libanês. Você tem razão. Joseph Allen foi corajoso na primeira reunião. Acho que nesta última reunião, e com o cessar-fogo, basicamente desafia-se o Hezbollah a contrariar a vontade dos dois governos de mantê-lo.
Você está certo. Esse foi um passo importante para o governo libanês e positivo para Israel. É fundamental defender isso, especialmente na Europa. Você está certo. Filosoficamente, há momentos em que precisamos escolher a opção menos ruim, mesmo sabendo que todas são ruins. Você está certo, parece colocar a carroça na frente dos bois. Mas é a opção menos ruim, pois Israel ocupar todo o Líbano e avançar até o Vale do Bekaa seria pior. Mas Israel deixar as forças armadas And leaving the Lebanese armed forces. I'm sorry. Israel nunca afirmou que esses são seus planos. Atualmente, é a zona de segurança ao sul de Nicole. Então eles não têm, mas não tenho certeza se é o mínimo. Opção ruim. A zona de proteção impede infiltrações. Mas Israel também ocupou o Líbano por 18 anos de forma impopular, com a zona de proteção custando cerca de 25 soldados por ano. A zona de proteção custa cerca de 3 soldados por semana. Israel não consegue lidar com isso. Espera, a zona de proteção não barra foguetes, e eles vêm de mais ao norte. O plano que Israel tem atualmente, que é uma estratégia de desgaste contínuo, não vai me dar o que eu quero, que é evitar o que todos nós deveríamos querer, que é evitar esse tipo de guerra. Isso ajuda organizações como o Hezbollah e, de fato, atualmente ajuda o Irã, que é uma guerra sem fim, uma guerra de atrito. A guerra menos popular da história de Israel ocorreu quando o Egito envolveu Israel na guerra de atrito após a Guerra dos 6 Dias, com mortes constantes de soldados e sem objetivo estratégico claro. Israel está há 45 anos em uma guerra de atrito intermitente com o Hezbollah. Isso não funciona e é hora de buscar uma alternativa melhor ou menos ruim. Olha, novamente, tem muito do que você está dizendo, mas não tenho certeza se essa é a opção menos ruim. A realidade é que temos centenas de milhares de pessoas vivendo na nossa fronteira norte que passaram a maior parte dos últimos meses em abrigos, sem enxergar uma perspectiva. E não está claro que, neste momento, um grupo de tropas árabes e africanas que, no fim das contas, não estão defendendo seu próprio país, vai conseguir, ou qualquer outro terceiro país que não esteja defendendo. Espera um segundo. Me dê um segundo. Quem não defende suas próprias fronteiras não terá a mesma motivação que o exército israelense. É a realidade. Você está certo ao dizer que faz sentido trabalhar por um futuro diferente. Em grande parte, é sobre isso que tratam as conversas com o governo libanês. Você está certo ao afirmar que trazer dinheiro e mão de obra dos países do Golfo pode ser fundamental, especialmente o dinheiro, devido à situação econômica do Líbano. Com a opinião pública no Líbano contrária ao Hezbollah, há muito a ser feito. Aliás, talvez não. No fim, até as tropas da OTAN, pessoas deste país e nós dois entendemos o motivo, vão questionar se terão motivação para defender as fronteiras de Israel, como faz o exército israelense. Você está certo que, uma vez que o Hezbollah, e eu não posso dizer quando isso vai acontecer, mas uma vez que o equilíbrio de poder realmente mude, assim, os custos de enfrentar o Hezbollah não seriam os mesmos de agora. Que talvez algum tipo de força de terceiros, ou até mesmo o próprio exército libanês, possam ser opções reais. Mas sentado aqui agora, em 8 de junho de 2026, simplesmente não é. Boa ideia. Quer acelerar o processo? Eu adoraria acelerar o processo. Qual é a sua opção menos ruim? O menos pior é seguir conversando com o governo libanês. Concordo que os ministros israelenses devem parar de atacar o governo libanês, pois eles assumiram riscos e mostram boa vontade, apesar de não conseguem pôr isso em prática. Prosseguir ou iniciar conversas com os estados do Golfo, via Estados Unidos ou outros, e começar a planejar, especialmente sobre recursos financeiros e mão de obra. Mas permitir que o exército israelense haja de forma inteligente e com bom senso e um plano conduza a guerra no Líbano. Mas entender que no curto prazo, essa é a única solução para as pessoas. O chefe do Estado-Maior israelense, que ficou muito famoso por dizer que a guerra, no caso a Guerra dos 6 Dias, seria rápida, veloz e elegante. Essa foi a doutrina militar de Israel por décadas, pois o país sabia que sua retaguarda era pequena e vulnerável, sendo uma sociedade democrática que não queria guerras de atrito, destruindo tudo o que haviam construído. Receio que o governo atual tenha cometido um erro e se colocado em uma situação na qual, por algum motivo, está disposto a tolerar guerras eternas e de atrito, sempre impopulares. A guerra de atrito com o Egito e os 18 anos no Líbano foram impopulares. Isso não será diferente.
Precisamos de um plano melhor. Muito bem, senhores, certamente uma conversa acalorada que mostra o debate que está acontecendo diante dos nossos olhos aqui em Israel, na frente norte e longe do Irã, que parece já ter se encerrado hoje. Sua análise é excelente para nossos telespectadores. Owen Altman, Dan Perry, muito obrigada. Esta foi a última edição do I24 News em inglês, mas voltaremos com uma edição especial de 1h30 às 22 horas, horário de Israel, com Benita Levin. Nos Estados Unidos, será às 15 horas no leste. Eu sou Nicole Zedek. Obrigada por estar conosco hoje.